Este programa, que conta histórias verdadeiras de Mato Grosso do Sul, vai mostrar nesta edição um evento extraordinário. A noite em que a cidade de Campo Grande foi visitada por uma variedade de objetos voadores não identificados. Este é considerado o fenômeno celeste não previsto com o maior número de testemunhas. Um estádio, o Morenão, lotado com mais de 20 mil pessoas e gente em diferentes pontos da cidade e até mesmo na zona rural. Este tipo de evento não é nenhuma raridade, mas nenhum outro nos registros da imprensa teve a mesma intensidade que este da noite de 6 de março de 1982, o qual veremos neste programa, que antes revisitará outros episódios da mesma importância histórica. Em seu Diário da História, o jornalista Sérgio Cruz mostra ocorrências anteriores em Mato Grosso do Sul e que ocuparam espaço na memória de gerações e na mídia nacional. O fato que recebeu um tratamento mais científico de avaliação ocorreu em 1846, entre Corumbá e Assunção. No dia 5 de julho daquele ano, dirigindo-se pelo rio Paraguai a Assunção, o almirante Augusto de Vergé, futuro barão de Melgaço, e a tripulação do navio em que viajavam, viram um estranho objeto no espaço. Um fenômeno que nunca vira antes, escreveu o barão em seu relatório, descrito detalhadamente como um globo luminoso com instantânea rapidez. Descreveu uma curva de 30 graus ao rumo de norte-noroeste. Em Assunção, o barão constatou que o pessoal da embaixada brasileira também havia visto o objeto com as mesmas características do avistado por ele nas primeiras horas de 5 de julho. Um dos mais acreditados cientistas do seu tempo, Augusto de Vergé, teve o seu relatório publicado no órgão oficial do governo federal, a Gazeta Oficial do Império, no Rio de Janeiro. É oportuno ressaltar que isto aconteceu 111 anos antes do início da chamada Era Espacial, marcada com o lançamento pela União Soviética, em 4 de outubro de 1957, do Sputnik. A mais impressionante destas intrigantes manifestações cosmológicas, todavia, ocorreu 123 anos depois do registro de Augusto de Vergé, nas proximidades de Ribas do Rio Pardo, mais precisamente na estação de Alegre, estação ferroviária de Alegre. Do que se tem de comprovado, esta teria sido a primeira e única interferência física direta destas aparições em objetos na Terra. Este fenômeno ocorreu há 56 anos no município de Ribas do Rio Pardo. Sob o título Objeto Voador Paralisou Locomotiva, a edição de 24 de fevereiro de 1969 do jornal O Estado de Mato Grosso trazia a seguinte notícia. Notícias procedentes de Campo Grande informam que um objeto estranho voador não identificado fez evoluções na localidade de Alegre, nas proximidades de Ribas do Rio Pardo. O estranho objeto, que foi visto por diversas pessoas, conseguiu paralisar, inexplicavelmente, uma locomotiva que puxava carros destinados a cargas. A paralisação, por razões ainda não definidas, atingiu os sistemas de circuito da locomotiva diesel-elétrica que estava de partida da mencionada estação. O maquinista da composição, o Sr. Antônio Campos, ficou tão apavorado que abandonou os comandos e refugiou-se no interior da estação. O estranho objeto voador, após as evoluções, partiu em velocidade impressionante, deixando um rastro de luz. O seu bojo foi perfeitamente identificado, chegando a serem vistas as luminárias de várias cores que apresentava. A sua forma era arredondada e as luminárias tinham a forma de janelinhas semelhantes às dos aviões de passageiros. O mais recente desses eventos, em Mato Grosso do Sul, aconteceu em Campo Grande e região, na noite de 6 de março de 1982.
Vamos ouvir nas palavras do próprio Sérgio Cruz. Pois é, esta aparição entra na história como a mais testemunhada de todas as manifestações do gênero. O objeto luminoso foi visto por um estádio com mais de 20 mil torcedores e diversas pessoas na cidade e na zona rural. Foi assunto dos 2 dias seguintes no rádio, nos jornais, programas de televisão e até hoje desperta grande curiosidade. Com o título Um OVNI, espetáculo na capital, o matutino Correio do Estado, da segunda-feira seguinte, estampou em sua primeira página a notícia do abrupto e surpreendente aparecimento de um objeto luminoso não identificado no estádio Pedro Pedrocian, em um jogo entre Operário e Vasco da Gama. A claridade misteriosa foi disponibilizada a todos que assistiam o jogo e também em diversas partes da capital do estado, na zona rural e em outras cidades. Sérgio. Pois é, na época com 16 anos e já repórter de campo da antiga Rádio Cultura, hoje Rádio Hora, o jornalista Paulo Nonato de Souza, nosso querido Feijão, lembra de tudo como se tivesse acontecido hoje. Em 1982, como eu disse, eu estava atrás do gol e aquele objeto, primeiro ele apareceu em cima da marquise da arquibancada coberta e ele ficou ali balançando para a direita, para a esquerda, e foi no momento que eu percebi, para a direita, para a esquerda, assim, balançando no ar. Eu tive a impressão primeira de que pudesse ser helicópteros, né? Aviões da Força Aérea com paraquedistas, né? Porque não sei se você lembra, Sérgio, naquela época, aos domingos, mas sempre era de dia isso, quando os jogos eram à tarde, sempre tinha militares, né, da Força Aérea que saltavam de paraquedas no centro do gramado do Morenão. Era uma atração. As pessoas até pediam aquilo, né? Quando não tinha, as pessoas sentiam falta. Então, naquele momento, eu achei que fosse isso, mas eu falei, poxa, um jogo à noite, um sábado à noite. Os caras não vão saltar de paraquedas. E outra coisa, né? O técnico Carlos Castilho, ele aqui em Campo Grande, ele mandava prender, mandava soltar, entendeu? Ele tinha muita autoridade. E ele não permitia que ninguém pisasse no gramado, além dos jogadores. E eu falei, como que esses soldados vão saltar no gramado num sábado à noite e com o jogo em andamento? Impossível. Então tudo aquilo veio na minha cabeça quando eu vi aquela coisa balançando em cima da marquise da arquibancada coberta. Aí, assim, em milésimo de segundo, já estava na minha frente, só que em cima da marquise, como quem chega ali no Morenão pelo Cine, o cinema lá, aquele que existia na época, no sentido de quem vinha do centro da cidade. Já estava naquela altura ali da arquibancada, como quem vinha do centro da cidade. E ali ele ficou por alguns instantes, aí de repente ele, num balanço assim, ele já estava no centro do gramado. E eu cuidando aquilo, porque eu gosto de observar comportamentos, essas coisas, então acho que aquilo, acho não, né, com certeza chamou a minha atenção para eu ficar observando. Eu tentava falar com as pessoas ali ao meu redor sobre aquilo e as pessoas não davam importância, né? Mas eu sim. E aí, no estalar de dedo, aquilo já estava no centro do gramado. E eu me lembro muito bem que o Cocada e o árbitro José de Assis Aragão, eu me lembro muito bem deles olhando para o alto. O jogo assim em andamento, e eles olharam para cima assim, entendeu? Para olhar aquela coisa que estava em cima deles. E aí, da mesma forma como aquilo veio de cima da marquise para o gramado, naquela velocidade inacreditável, ela partiu, entendeu? E saiu assim no sentido da arquibancada descoberta. E foi embora. E cheio de luzes coloridas. É impressionante, assim, da forma como a gente ouve normalmente as pessoas descreverem isso.
Não é algo assim sugestionável. É isso mesmo, é dessa forma mesmo. Um objeto redondo, cheio de luzes coloridas. Como todo mundo descreve quando percebe uma coisa dessa. Na época, com 13 anos de idade, o jornalista e poeta, hoje jornalista e poeta Rodrigo Teixeira, também assistiu o aparecimento do objeto sobre o estádio Morenão. Ele estava na arquibancada coberta e fala o que lembra do episódio 43 anos depois. Operário e Vasco, com meu pai. Na época eu tinha 13 anos de idade, a gente estava na arquibancada coberta. Então eu lembro que eu olhando para o campo, de repente parou a bola e todo mundo começou a olhar para cima. Quando eu olho para o outro lado do estádio, na arquibancada descoberta, estavam literalmente todo mundo olhando para cima. Como a gente estava na coberta, não dava para ver muito bem, mas daí eu lembro e eu olho e de repente vem uma luz, aparece uma luz, como se tivesse vindo realmente um objeto. Não dava para ver se era nave ou um avião, só dava para ver muito claramente aquele clarão, como se fosse um holofote muito forte realmente. Eu lembro de uma luz mais branca mesmo, e aquilo durou 3 segundos, 4 segundos, em que aparece em cima do estádio aquela luz muito forte e, de repente, num movimento que não foi horizontal ou vertical, ele some. Foi isso. Foi muito rápido. Eu acredito que depois, assim, ficou um silêncio muito grande no estádio e aí, voltou ao normal. Então, foi uma coisa muito rápida e intensa também. Como eu falei, não dava para ver assim uma nave, tá? O que dava para perceber era que tinha um ponto muito intenso no centro dessa luz que ele se movimentava. E na minha memória não foi um arco-íris de luz, foi uma luz muito branca e intensa, assim, sem muita variação do que eu lembro, sabe? E eu não lembro também, depois que aconteceu, de ter parado ou da gente ficar conversando sobre isso, sabe? Por isso que eu não sei se aconteceu algo como nos Homens de Preto, né? Que depois da pessoa ter presenciado o fenômeno, se de alguma maneira eles bloqueavam isso na memória, né, das pessoas, né? No caso do filme é um aparelhinho de luz, né, como se fosse um flash, né? Mas eu não lembro de, por exemplo, ter parado o jogo ou a gente ficar conversando com o vizinho do lado e tal. Eu não sei, foi algo que parece que aconteceu, todo mundo ficou muito impressionado, mas logo depois a vida continuou. Então, olha, como eu era muito novo e o meu pai, muito cético, né? Você perguntava para ele se ele tinha visto, ele falava que não tinha visto nada, né? Eu lembro que a mídia, né? Foi muito intensa na época, falando. E Sérgio, você bem sincero contigo, foi algo. Eu não sei se a gente foi todos abduzidos ali naquele momento, sabe? Mas foi algo que foi muito intenso para mim e que eu lembro mais da sensação em si do que do fato, sabe? Mas lembro muito bem dessa questão da luz e como sumiu também. Foi algo que me acompanha até hoje, né? Eu acredito, né? Depois disso, eu acredito realmente que a gente tem uma vida fora daqui, né? Não tem como nesse universo tão grande aí não ter outras formas de vida. E
Eu também era muito aluno do Gevaer, né? Que era o querido Gevaer que fez a revista UFO e que ele parava as aulas para contar os casos para a gente e que foi algo que foi muito falado, né? E eu, a partir disso aí, eu fiquei realmente muito impressionado e tendo certeza que a gente tem outras vidas aí na galáxia. José Assis Aragão, o árbitro do jogo Operário e Vasco, também lembra o episódio. Grosso, Campo Grande, se não me engano. Vasco e Operário de Campo Grande. O jogo está correndo normal, de repente a gente vê uma luz clara, bem clara, olha para cima. Diz ao pessoal que era disco voador. Eu não posso afirmar porque eu não sou da área, não conheço. Mas que teve essa luz grande parada em cima do estádio, teve. Todo mundo começou a olhar para cima. Torcedor, aquele barulho, você vê o barulho, né? Os jogadores olhando para cima. Parou. Paramos o jogo. Opa! Daqui a pouco sumiu. Aí o pessoal, é disco voador, é disco voador, disco voador. Quando sumiu, aí nós continuamos o jogo. Fora de Campo Grande, o fenômeno foi detectado por diversas pessoas, entre elas o jornalista Sérgio Cruz, que está aqui com a gente. Pois é, naquela noite eu voltava de Pedro Gomes em companhia de meu irmão Walter e Dr. Wilson Barbosa Martins, então pré-candidato a governador do estado na primeira eleição direta de Mato Grosso do Sul. Nas proximidades de São Gabriel do Oeste, nós fizemos uma parada técnica e ao voltar ao veículo, demos de cara com um objeto azul cintilante orbitando de oeste para leste. Em menos de um minuto, aquela imagem fantástica desapareceu em sua espantosa velocidade. Quem mais se impressionou com o fenômeno foi o Dr. Wilson, cuja reação imediata foi esperar alguns minutos na expectativa de novos objetos ou mesmo a volta do que acabava de passar, numa outra volta à Terra. Ele esperava que uma volta à Terra e voltasse ao lugar onde estávamos. A primeira explicação que eu tive para o fenômeno foi a de que a gente havia sido invadido, sofrido a invasão de discos voadores, ou coisa parecida. O restante da viagem, nós falamos muito sobre o objeto e chegamos a um consenso. O que vimos foi um satélite artificial. No dia seguinte, um domingo, não se falava noutra coisa na cidade de Campo Grande. Na segunda-feira, a repercussão foi ampliada com a notícia estampada na capa do jornal Correio do Estado. Sérgio, isso guarda alguma relação do que vocês viram em São Gabriel com o que aconteceu na mesma noite em Campo Grande? Bom, pelo que hoje eu entendo da matéria, estou convencido de que o meu objeto, o que nós vimos, eu, meu irmão e o Dr. Wilson Martins, não é o mesmo que apareceu no estádio Pedro Pedrocian. Se naquela época já era possível qualificar um satélite artificial, se hoje já é possível identificar o que é lixo espacial, o objeto do Morenão, por suas características, ainda continua sendo um grande mistério. Das memórias deste espetáculo sideral vivido naquela noite de 1982, uma ficou profundamente marcada na pessoa do ufólogo Gevaerd, que do Paraná foi trazido para Campo Grande pelo interesse despertado por aquele episódio. Aqui, a J. Gevaerd criou a revista UFO, que por muito tempo foi referência nacional e até internacional nesta área do conhecimento humano. Gevaerd, autodidata, está no topo da lista dos mais acreditados no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, da ufologia no mundo. A J. Gevaerd morreu aos 60 anos em Campo Grande, no ano de 2022, deixando como legado, através dos seus estudos e pesquisas, a convicção de que é possível a vida fora da Terra. Mas esta é outra história.